Segunda parte do Acerto de Contas, estamos a falar sobre o caso Lava Jato, que está a fazer correr muita tinta no Brasil e já chegou a Portugal e está também a cruzar-se com vários processos, como o caso da Operação Marquês ou mesmo o caso Monte Branco. Também poderá ter relação com vários negócios e empresas nos dois países, desde Portugal Telecom, Vivo, Oi, BES, BPN, Simpor, Empresa Geral de Fomento, Odebrecht, Petrobras. Estamos então a falar sobre esta teia que começa a ser agora conhecida e que ninguém sabe muito bem onde vai terminar. Com esta conversa em estúdio com Francisco Seixas da Costa, embaixador e que foi embaixador do Brasil entre 2005 e 2009, também Pedro Borges Lemos, advogado, e João Batalha, diretor executivo da Associação Transparência e Integridade. Francisco Seixas da Costa ontem escreveu no seu blog um artigo a propósito deste caso, onde dizia que é preciso diferenciar o que é tráfico de influências e o que é a diplomacia económica. São assim tão semelhantes? Eu vou dizer uma coisa, tive quase 40 anos de vida diplomática e durante esses 40 anos passei a maior parte da minha vida no estrangeiro a promover empresas portuguesas junto de dirigentes de países estrangeiros, procurando sublinhar a importância e a qualidade dos seus produtos ou a importância do investimento numa determinada área. Julgo que todos os meus colegas fizeram sempre isso. Assisti e promovi mesmo isso, a possibilidade de políticos portugueses nas deslocações ao estrangeiro, perante processos, por exemplo, de privatizações. Recorde-se, por exemplo, nos anos 90, o que foi a vaga de privatizações no Brasil e o modo como Portugal se colocou nessas privatizações, procurando mostrar as vantagens que havia para o Brasil, por exemplo, neste caso, das empresas portuguesas, a dimensão das empresas portuguesas. Há um terreno de promoção de empresas e de promoção de empresas de determinados países que não configura qualquer forma de tráfico de influências. Configura, pura e simplesmente, a expressão no quadro da diplomacia económica, que tem a ver com o comércio, que tem a ver com o investimento e que tem a ver com a promoção do turismo, dos interesses de um determinado país perante outro. E é preciso percebermos que alguns países podem, por exemplo, num processo de privatizações, não foi o caso da EGF, como se viu, mas podem ter interesse, por exemplo, em garantir que determinados outros países, ou empresas desses países, tomem posições. Houve durante muito tempo aqui em Portugal uma discussão sobre se a TAP deveria ir ou não para mãos brasileiras. Acabou por ir, tendo em conta que estrategicamente seria mais importante que ficasse no âmbito de países lusófonos. Há por vezes a ideia de que determinado tipo de investimento estrangeiro, pelo caráter do próprio financiamento que lhe está subjacente, é capaz de não ser tão interessante como o outro. Isso faz parte, normalmente, de uma discussão internacional e de uma discussão bilateral. E é normal os agentes políticos estarem envolvidos nisso. Outro caso e foi este caso específico, a circunstância de um antigo político, que foi o caso do Presidente Lula, eventualmente, e está por saber se isto é verdade, investido por uma empresa privada, vir falar com políticos portugueses sobre interesses. Não me parece, à partida, que isto configure um crime grave. Dito isto, nós temos, por exemplo, o antigo chanceler alemão Gerhard Schröder, que é um representante dos interesses russos e passeia-se pela Europa nessa promoção. Há vários antigos políticos que estão a trabalhar nessa área e a fazer ações nessa área. A questão está em saber se essa sua ação e se essas suas diligências têm como objetivo falsear, por exemplo, processos de concursos internacionais. Ou introduzir elementos através sabe-se lá de quê, em termos de financiamento, em termos de corrupção, etc., que possam indiciar o desvirtuar daquilo que é um concurso internacional. A expressão pura do interesse de empresas noutro país, titulada por antigos políticos, não me parece algo à partida punível. É preciso saber se está em causa o desvirtuar de um concurso. E, em particular, num caso específico, este foi o caso específico do Brasil, se haveria outras empresas brasileiras colocadas. Por exemplo, um primeiro-ministro português, quando vai ao estrangeiro e junto de um governo estrangeiro, um primeiro-ministro ou um ministro dos negócios estrangeiros ou ministro de qualquer pasta, Dr. Paulo Portas, passeia-se pelo mundo a promover empresas portuguesas.
O que é preciso é que, quando se está titular de um poder político, não se favoreçam umas empresas em detrimento de outras. Isto é, se havendo dois concorrentes portugueses, um primeiro-ministro ou um ministro qualquer não pode ter preferência. A questão está em saber, depois da saída do poder político, se essa pessoa, no âmbito da sua atividade privada, pode ou não fazer isso. Dito isto, é preciso configurar se o lobby, e o lobby não está proibido, se as ações de lobby são feitas de forma transparente e equilibrada e de acordo com a lei. O que é importante é saber se um concurso é falseado. Isso sim que é punível por lei. No caso específico da EGF, o que aconteceu, pura e simplesmente, foi que nem só a Odebrecht, nem a Odebrecht nem se apresentou a concurso e foi uma empresa portuguesa que ganhou o concurso. Pedro Borges Lemos, então, para perceber do ponto de vista jurídico o que é que distingue uma coisa da outra e se há aqui lacunas pelo meio, como, por exemplo, o lobby, tendo a diplomacia económica e tendo o tráfico de influências, a diferença é ter ou não algum favorecimento. É sempre o favorecimento, ou seja, é, no fundo, aqui a vantagem que se obtém em função daquilo que foi a prática que foi prosseguida. E onde é que fica o lobby no meio disto tudo, como dizia agora o embaixador? É uma prática legal? Ouça, é sempre muito difícil nós conseguirmos aqui distinguir a charneira das situações, não é? E a charneira mesmo das para os situações, advogados, mesmo para quem investiga, mesmo para quem julga. Mesmo para quem investiga, não é? Porque ou existe uma confissão relativamente ao facto praticado, ou então, se não existe uma confissão relativamente ao facto praticado, tem que se ter aqui um trabalho hercúleo relativamente ao carrear de provas, não é? E muitas vezes essas provas não são conclusivas relativamente à prática do ilícito, não é? É muito difícil. Porquê? Porque muitas vezes também existe uma estrutura. Digamos que existe um encadear de situações, de factos e de pessoas que percorre, de facto, um caminho muito extenso. E, inclusivamente, às vezes, até tem ramificações em vários países do mundo. E, portanto, o órgão de investigação criminal aqui tem um papel extraordinariamente importante naquilo que é levantar a ponta do véu e depois prosseguir, digamos que, de alguma forma, o percurso que aquele facto ilícito, no fundo, teve desde o início até ao seu termo. E isso realmente obriga a uma investigação séria e muito, digamos que, determinada relativamente a casos desta natureza. Não podemos partir do princípio que o ato é ilícito, isto é, nós não podemos partir do princípio que um ato de promoção de interesses empresariais é necessariamente ilícito, senão estar-se-ia a criar uma espécie de imagem de que todo o negócio tem por trás coisas esquisitas e estranhas e, portanto, eu acho que tem que haver aqui uma separação do trigo e do joio, quer dizer, neste aspecto, por isso mesmo é importante que a ação da Justiça seja clara e que se faça de forma absolutamente livre, mas também temos que dar o benefício da dúvida aos atores que no plano internacional promovem legitimamente os negócios, seja no plano da diplomacia económica, seja no plano do lobby. Mas isso é até um bom argumento para regular convenientemente estas questões. O lobby, por exemplo, em Portugal não é regulado e, portanto, nós não sabemos muito bem... É verdade. Mas está a tentar legislar-se nesse sentido. Sim, é uma coisa que aparentemente está nas prioridades dos principais partidos para a próxima legislatura e é útil que seja feito. É útil que seja feito e que seja bem feito e que não seja feito apenas com a criação de um mero registro de lobbyistas, porque isso, sendo importante, não vai resolver a questão, sobretudo quando nós temos responsáveis políticos ou ex-responsáveis políticos que não são propriamente lobbyistas, mas que têm acesso de forma mais ou menos informal e que jogam nesta dualidade de papéis. João Batalha, outra questão que ia lançar-lhe. Em termos culturais, aquela ideia do favor, da cunha, do amigo, podem ser associadas a determinados povos, como neste caso que estamos a falar, Brasil, Portugal e outros do género? Ou é injusto? Quer dizer, há esse elemento de facto, mas eu sinceramente retrai-me um bocado, não gosto muito da ideia das generalizações. Das generalizações e desta caricatura e desta ideia de que há povos para os quais a cunha e depois da cunha a corrupção, o tráfico de influências são culturais. Eu acho que isto fundamentalmente são sintomas de sistemas mal organizados.
quando os sistemas estão mal organizados, estão mal regulados, quando há pouco acesso à informação, quando nós não conseguimos saber exatamente o que é que os responsáveis políticos andam a fazer ou como é que o sistema administrativo funciona, é natural que as pessoas procurem atalhos, é natural que as pessoas procurem saltar a fila, porque sabem que se não saltarem a fila não vão ser atendidos. Portanto, e muitas vezes há regulação, mas ela não funciona. Muitas vezes há má regulação, muitas vezes até há boa regulação ou boa legislação e ela depois não é aplicada e de facto nós temos que capacitar as instituições e temos que ter instituições com meios, com recursos e com competências legais para fazerem o seu trabalho e depois tem que haver uma componente fundamental de vigilância cívica por parte da comunicação social, por parte da sociedade civil. A democracia é uma máquina complexa com várias peças a andar. E falar de corrupção ou da percepção da corrupção são coisas diferentes. Sim, são coisas diferentes. E normalmente a percepção é maior do que a realidade? Ou depende do país? É difícil, quer dizer, em Portugal as percepções de corrupção dizem-nos que 90% das pessoas acham que Portugal é um país corrupto ou muito corrupto. Se nós quiséssemos extrapolar daí que 90% dos portugueses são corruptos ou muito corruptos, isso é obviamente mentira. Agora, a diferença entre corrupção, que é aquilo que nós conseguimos investigar e condenar nos tribunais, e a percepção, para mim, é a diferença entre a atuação da justiça e a atuação da política. A justiça tem que atuar em função do caso concreto, tem que investigar e provar ou não provar suspeitas. A política tem tratado o resto. E, por exemplo, nesta questão que está aparentemente a ser investigada da intervenção de Lula sobre sobre Pedro Passos Coelho, é difícil, daquilo que se sabe, ver ali uma coisa de tráfico de influências. Não só Passos Coelho, mas em termos até de percepções, a diplomacia económica de uns é o tráfico de influências de outros. E também por isso é útil que, tanto quanto possível, a diplomacia económica seja feita na promoção das condições que um país oferece a nível de investimento, de dinamismo económico, de competitividade fiscal, etc. Tanto quanto possível, mais isso do que a promoção da empresa A ou B, embora, obviamente, as empresas... Todos os países em todo o mundo com certeza, e as empresas também são episodicamente agentes do próprio interesse de um país. E eu aceito isso. Quando, por exemplo, há uma empresa que paga a deslocação de um presidente a um determinado país, como é que se consegue distinguir entre aquilo que é diplomacia e aquilo que é um possível favorecimento àquela empresa? Era útil que, à partida, se soubesse, no momento em que se faz a viagem, quem é que está a pagá-la, para que houvesse, no mínimo, um escrutínio da própria comunicação social e da sociedade civil à agenda da pessoa que está a viajar às expensas dessa empresa. Portanto, nos últimos 5 minutos gostava ainda de olhar para alguns negócios. Francisco Seixas da Costa, começando por si, do ponto de vista da diplomacia e da sua experiência, sente que muitas relações comerciais ainda são desbloqueadas à mesa de jantar? Sim, penso que assumo isso perfeitamente. Há um conjunto de ações de natureza económica no plano bilateral que tem muito a ver com o relacionamento pessoal. E independentemente do mérito objetivo, que obviamente preside, até porque estas empresas estão normalmente vigiadas pelos próprios conselhos de administração e pelas próprias Assembleias Gerais, é evidente que há um conjunto de conhecimentos pessoais e de articulação pessoal que favorece, por vezes, a promoção das empresas no plano internacional. Por isso mesmo é que as empresas pagam elas próprias a agências no plano internacional para se promoverem e têm ações de divulgação das suas qualidades e dos seus méritos e, naturalmente, o surgimento ligado a essas empresas de personalidades que tenham no seu background um reconhecimento, qualquer que ele seja, junto desse país, funciona como um fator de promoção. Todas as empresas procedem assim. Não conheço nenhum país do mundo que não faça a sua promoção empresarial através da magnificação pelos meios lícitos das suas vantagens. A questão está em saber, volto a dizer, se há algum ilícito no modo como a decisão final é ou não influenciada pela forma como a promoção dessa empresa foi feita. Eu vou-lhe dizer,
Quando fui embaixador no Brasil, recebi várias empresas portuguesas, acompanhei vários empresários portugueses a empresários brasileiros, não só empresários brasileiros, também a órgãos oficiais do Brasil, promovendo a qualidade das nossas empresas que estavam em competição com outras empresas estrangeiras, explicando as vantagens ou não, fazendo sempre, e esse era um ponto muito importante e é um ponto básico na ação da diplomacia económica, fazendo sempre a triagem das próprias empresas através da AICEP. Isto é, o órgão oficial português de promoção das exportações e de promoção do comércio externo e do turismo deve ajudar o Estado português a definir a própria hierarquização das empresas nesse aspecto e até para as credibilizar, porque há empresas que não têm de facto essa credibilidade. Só um ponto a propósito do problema da percepção da corrupção, para dizer o seguinte: no Brasil há a ideia histórica de que a corrupção está ligada à colonização portuguesa. E durante anos eu assisti a artigos que se publicavam, sempre que aparecia um caso de corrupção, lá vem isto é a velha tradição portuguesa. Eu costumava dizer que já tinham passado 200 e tal anos, já era tempo de terem uma cultura própria. Pelos vistos, ela existe já e Permitem-me então elaborada. ainda ouvir o Pedro Borges Lemos nos últimos 2 minutos, 1 minuto e meio. Como é que se distingue esta ligação com as empresas com casos que foram polémicos pelos piores motivos, como o fim da PT, a resolução do BES, a OPA sobre a Simpor, a construção do troço do TGV Poceirão-Caia? Em todos estes casos há supostas influências do caso que estamos a falar, do caso Lava Jato. Pois, há supostas influências e, de facto, isso representa aquilo que pode ser, digamos que, um alarme relativamente aos grandes negócios, não é? Nós verificamos que Mas isto nos pode ser últimos falha anos, da regulação? não, isso pode ser fundamentalmente um ponto negativo relativamente à credibilidade, por um lado, das instituições públicas e dos seus protagonistas, não é? Mas, por outro lado, também daquilo que é neste momento e que tem sido nos últimos anos uma propagação relativamente a práticas desta natureza. E se nós verificarmos, por exemplo, aqui na Europa, nós verificamos que, de facto, existem muitos casos representativos do que acabo de dizer. Em França temos Nicolas Sarkozy. Na Roménia tivemos agora um caso muito recente de Vítor Ponta, primeiro-ministro romeno. Yulia Tymoshenko na Ucrânia. Portanto, José Sócrates em Portugal. Nós temos cada vez mais exemplos de situações que, de facto, são representativas da promiscuidade entre o privado e o público. E eu penso que isto é que tem que ser combatido e de frente cada vez mais. Não só, obviamente, enfim, na Europa, como em todo o mundo. E eu volto a dizer que o Brasil aqui, dentro também, enfim, do seu ordenamento jurídico relativamente difuso, tem feito realmente um esforço nesse sentido. E, designadamente, o Brasil vem a legislar no sentido de também punir o conivente. Digamos que temos aqui uma figura similar, que é o cúmplice no ordenamento jurídico português, também do crime de corrupção. Ou seja, não é só o corruptor e o corrupto que podem ser também, acusados assim e dizer, condenados, fecha os olhos mas à o conivente também. Exatamente. Meus senhores, muito obrigada aos três. Foi um gosto debater convosco este tema. Então, o Acerto de Contas que regressa todas as quartas-feiras aqui no ETV para debater em profundidade assuntos da atualidade.